Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Marcos, capítulo 15, versículos de 42 a 47. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Os judeus guardavam o sábado. No sábado ninguém podia trabalhar. Então a sexta-feira era o dia da preparação. Era o dia em que você preparava tudo para o sábado. Então, a comida do sábado, tudo que exigia serviço, trabalho, era feito um dia antes, na sexta-feira, para que no sábado ninguém trabalhasse. Então, isso é o dia da preparação. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, ou seja, quem era ele? Um fariseu, não qualquer fariseu, um fariseu de destaque. Então aqui a gente já vê um fariseu convertido e assumido, né? Um fariseu que não teve medo de defender, proteger, proclamar Jesus, um fariseu verdadeiramente convertido. Porque olha só o que a Bíblia diz sobre ele, que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se corajosamente a Pilatos. José de Arimateia era um homem rico, importante, que circulava bem socialmente entre os judeus. Mas a gente não pode esquecer que Roma dominava os hebreus nessa época. Então, Pilatos, como um representante de Roma, poderia fazer o que ele quisesse com José de Arimateia. E pediu o corpo de Jesus. De novo, eu vou falar do filme Ressurreição. Eu falei dele em outro vídeo aqui. Vou recomendar, muito bom. Assistam esse filme. Nesse filme, eles mostram de um jeito, eu acredito que seja fiel à história, o que eles faziam com o corpo dos crucificados. Existia um terreno e o corpo era jogado lá, abandonado. Eles não tinham sepultamento. Eu não tinha esse conhecimento, então, vendo esse filme, acredito que seja uma reprodução fiel ao que acontecia na época. Por isso que José de Arimateia pedir o corpo é corajoso e surpreendente, né? Porque isso não acontecia com os crucificados. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Eu já ouvi dizer, não sei se essa informação procede, mas que os crucificados demoravam alguns dias para morrer. Justamente por isso, a cruz era um instrumento de tortura. A gente não pode esquecer que os romanos foram especialistas em criar e desenvolver instrumentos de morte dolorosa e lenta. Eles chegavam num nível de malignidade, num nível de crueldade, que se você for pesquisar um pouquinho a história e ver alguns tipos de mortes criadas pelos romanos, é completamente diabólico, né? Então faz sentido. Eu acredito que seja isso mesmo, que demorava alguns dias para morrer, tanto que o texto nos diz que Pilatos ficou surpreso que ele já tinha morrido, né? Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Ele resolveu confirmar a informação, né? Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. A gente vê muito essa encenação, né? O corpo de Jesus sendo descido da cruz por um lençol de linho branco. E existe, inclusive, uma representação na Páscoa, quando quer dizer, significar que Jesus ressuscitou, que o corpo não está lá. É a cruz com um lençol branco pendurado nela, né? Então é essa simbologia aqui, esse linho que José de Arimateia usou para tirar Jesus de lá. Eu acho interessante aqui uma coisa que me chama a atenção no texto. Ele comprou um lençol de linho. A gente vai ver aqui que tudo para o sepultamento de Jesus é novo. O túmulo nunca foi usado, o linho é novo, e eu creio que isso realmente tem um significado.
tudo aqui nunca foi usado por ninguém. Tudo novo, tudo feito especialmente para Jesus. E eu creio que isso tem um significado, sim, de pureza, de limpeza, exclusividade, né? Que Jesus é único. Eu entendo essa mensagem desse jeito. Não sei se vai fazer sentido para vocês. Aqui não fala, mas em outros textos ele diz que esse sepulcro é José de Arimateia havia comprado há pouco tempo e mandado cavar para ele. Ele deu para Jesus, então o sepulcro também é novo. Nunca ninguém foi enterrado nesse lugar. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Essa informação é muito importante para o próximo texto. Elas viram o corpo de Jesus entrando. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem esse espaço para anotação na lateral, e algumas têm esse espaço aqui embaixo. Ela chama a Bíblia Anote. Eu vou deixar ela como sugestão aqui para você. Ela facilita o estudo. Primeiro, porque ela tem esse espiral aqui, é mais fácil para anotação. Depois, que isso aqui elimina a necessidade de você andar com um caderninho. Se você gosta de anotar as coisas durante o culto, durante a pregação, ela elimina você ter que carregar duas coisas, né? Ela é um pouquinho pesada, porque ela é maiorzinha, porém, ela é muito prática. Se você quiser adquirir uma nesse estilo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode encontrar alguns modelos. Aí você vê lá qual a capa que você gosta mais, o preço que você pode pagar, enfim. Vou deixar o link aqui para te ajudar. Uma das observações que eu tenho para fazer sobre o texto de hoje é essa. Está no capítulo 15, versículo 43. José de Arimateia não se acovardou. Ele era um dos líderes do Sinédrio. Ele teria que contar com a ira e com a raiva de muitos, porque a gente não pode esquecer que quem entregou Jesus para Roma foi o Sinédrio. Então, ele não se acovardou nem diante do Sinédrio e nem diante de Pilatos, né? O texto diz que ele foi corajoso em enfrentar Pilatos. Então, o que eu desejo retirar desse texto, aprender desse texto, que a gente aprenda, né? Que eu nunca me acovarde diante de religiosos nem do governo. Que o nosso amor por Jesus, que a nossa fé, que a nossa declaração de fé em Jesus seja maior do que o nosso medo dos religiosos e do governo. Que Jesus possa verdadeiramente ser o maior e o mais importante nas nossas vidas. Que a gente tenha mais temor do Senhor do que de homens. O que o texto me ensina hoje é que a devoção de Arimateia fez ele entrar para a história. Arimateia é citado aqui e em todos os outros evangelhos. Nos 4 evangelhos, a gente vai ver o nome de José de Arimateia. Isso vai ser citado. É impossível você ver um filme, uma encenação, um teatro, uma série sobre a morte e crucificação de Jesus, em que José de Arimateia não aparece. Essa não era a intenção dele, com certeza. Mas o ato dele fez ele ser lembrado para sempre. Os nossos atos de devoção a Deus, o nosso coração derramado para Deus, vai fazer com que nosso nome seja lembrado e citado como pessoas de fé. Eu não estou falando de fama, de dinheiro, desse evangelho que tem sido pregado. Hoje se fala muito, ai, Deus vai soprar o meu nome. Gente, foge disso, tá? Foge disso. Eu não estou falando disso. Estou falando que a fé de Arimateia fez com que ele fosse conhecido e a história dele contada. Que os seus e os meus atos de fé possam fazer com que a gente seja lembrado, mesmo depois de morto. Que a nossa dedicação a Jesus, que a nossa ausência de medo, né, dos religiosos e do governo, nos faça pessoas corajosas para ter atos nobres que vão entrar para a história. Que Deus te abençoe.